Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1. O que o apóstolo Paulo fala aqui, você vai perceber que é algo presente nos dias de hoje. Algo muito presente nos dias atuais. Algo que está acontecendo em vários ambientes, em vários corações abençoados de Deus. Não é só lá fora não, é dentro de igreja também. O que nós vamos ler aqui. E começa assim, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E eu pergunto para a igreja amada e abençoada de Cristo: nós temos vivido tempos difíceis? Sim. Por toda parte. E se você for um cristão fraco, sensível demais, você não vai resistir a certas provas de fogo. Você não vai resistir à maldade do homem. As pessoas estão em um corpo de carne. Não se abale, viu? Não esmoreça. Tudo que a gente tem visto, uma situação pior do que a outra, isso é por causa da carne. Não se abale. E se tratando de igreja, como tem sido difícil falar das coisas espirituais. Como tem sido difícil você pregar a graça de Deus para as pessoas. Quantas igrejas estão, nesse momento, lotadas? Várias. Agora, por que elas estão lotadas? O povo vai para lá atrás de bênção. Por causa da promessa: ó, vem aqui que você vai conseguir um carro, você vai conseguir uma casa, aqui você vai ser empresário. Aqui nós temos a campanha dos 10 pedidos, a campanha das realizações. Aqui você vai ver a resposta de Deus, a mudança na sua vida sentimental, na sua vida financeira. Traz o pedido. E nós não. Nós falamos: vem à igreja amar a Deus. Amém. Vem à igreja amar a Deus, conhecer a Deus, crescer no amor dele. E as pessoas não estão interessadas em amar a Deus. As pessoas não estão interessadas em crescer nas coisas espirituais. Não estão. São tempos difíceis. O que foi que Jesus falou? Aprendei o quê? De mim. E nós aqui fazemos, e nós aqui o tempo todo estamos ministrando para isso. Para você amar a Deus e crescer nas coisas espirituais. E eu declaro você firme, em nome de Jesus. Servindo a Ele, não por interesse, as bênçãos, por uma resposta, mas por amor a esse Deus. E você vai ser bem sucedido em nome de Jesus. Diga: eu recebo essa palavra. As pessoas só querem saber da bênção. A bênção, a bênção. Eu quero resolver, eu quero arrumar a minha vida, eu quero a minha vida bonita, a minha casa bonita, tudo bonito. Mas não querem compromisso com o abençoador. Isso é triste para um pastor que está pregando a graça de Deus ver uma situação dessa. Graças a Deus que o bom pastor tem guardado você. Amém. Tem guardado o teu coração. Tem amadurecido você para amá-lo em primeiro lugar. Eu recebo muitos que estão me ouvindo nesse momento, tendo a atitude de comunhão com Deus, tirando as desculpas, as barreiras, e passando a congregar, meu irmão. Você que me ouve: pastor, eu gosto muito das suas pregações, estou sempre escutando, e eu marco de ir, e depois desiste por algum motivo, por alguma situação. Não desista, seja perseverante. Tenha comunhão com o Criador, com o abençoador, e você vai ser feliz. Amém. Você precisa estar bem primeiro, para que as demais coisas recebam solução na sua vida. Se você não estiver bem em primeiro lugar, nada vai se resolver em sua volta, amado de Deus. E é tendo comunhão que a gente acerta, que a gente é feliz em nome de Jesus. Amém? Diga: eu recebo essa palavra. Seguindo, veja o que diz o verso 2. Pois os homens
serão egoístas. Ultimamente isso tem acontecido muito, mas muito mesmo. Pessoas que só pensam em si mesmas. Meu Deus do céu. São pessoas que não estendem a mão para o outro. Misericórdia. Não estende. E quando você faz algo para alguém, há pessoas que dizem, você é um idiota. Você é um trouxa de ter ajudado essa pessoa. Como que você fez uma coisa dessa? E se tratando da obra de Deus, as pessoas falam a mesma coisa, ou pior. Você fez o quê? Você deu oferta na igreja, dízimo, você é um idiota. Você é um trouxa. Como que você dá dízimo na igreja? Como que você dá oferta e você faz isso e aquilo? As mesmas coisas que falam quando você ajuda o semelhante, quando você diz que está fazendo para Deus, também falam o mesmo. Ou pior, tempos difíceis. E quem anda assim, e quem vive assim, está na carne ou no espírito? Na carne. Está com o seu lado animal bem aflorado. Não está reinando em vida. Cristo não está ativado numa pessoa dessa, que fala contra a obra de Deus, que chama você de trouxa quando você ajuda alguém, ou quando você faz algo pela obra de Deus. São pessoas que querem tudo só para si. São avarentos, como diz aqui também, avarentos. Que se o pastor passa a andar de carro, está roubando. Mas se ela foi bênção de Deus, ou eu estou falando a mentira? Não. Se o fulano conquista uma casa, um apartamento e um carro, bênção de Deus. Se é o pastor, está roubando. Esse pastor é ladrão. Que incoerência, meu Deus do céu. Tempos difíceis. Pastor não pode ter nada. Ele tem que andar com o sapato furado, fugindo da poça de água e da bituca de cigarro. Porque se ele tiver um par de sapato novo, ele é ladrão, ele está roubando. Mas se você tem um par de sapato novo, foi bênção de Deus. Meu Deus do céu, aonde vamos parar? Com tanta carnalidade, com tanta hipocrisia. Pastor também é filho de Deus, meu filho. Você que me ouve. Pastor também é filho de Deus. É ovelha. Ele precisa de comer, de vestir, de se locomover, de ter um teto para dormir. Eu sei que existem os exploradores, em nome de Deus, que querem mais do que aquilo que precisa, que querem poder. Eu sei. Mas nós não podemos condenar todos os pastores por causa dessa minoria, por causa desses exploradores em nome de Deus. Não podemos sair por aí, ou nas redes sociais, falando que todos os pastores são ladrões, porque isso não é verdade. Tem muito homem de Deus sincero, que leva a sério a palavra de Deus, que tem zelo pelo rebanho, que ora pelo rebanho, que quer ver você feliz, que quer que você seja sal da terra, luz do mundo e mais que vencedor. Tem sim, e eu sou um desses. Eu sou um desses. Eu não aprovo esse tipo de coisa. Está cheio de gente assim, sabe? Condenando todos os pastores. Isso não é bom. Porque Jesus deixou como mandamento, não julgueis. E as pessoas estão se esquecendo disso, estão julgando. O tempo todo, com piadinha, de mau gosto. Tempos difíceis. Avarentos. Jactanciosos. É a pessoa que diz, em casa mesmo eu busco a Deus. Se eu quiser, eu falo com Ele em casa. Quem vive assim, não está no espírito, está na carne. Abençoado, se fosse para a gente só orar em casa, você tem que orar em casa. Mas se fosse para a gente só orar em casa, para a gente meditar só em casa, fazer tudo só em casa, Deus não teria instituído a igreja. Jesus falaria, cada um de vocês em casa fale comigo que está tudo certo. Jesus teria falado isso. Se fosse para a gente fazer tudo em casa, Jesus teria falado, olha, fala comigo em casa que está tudo certo. Mas isso não está na Bíblia, em nenhuma parte da Bíblia. A igreja é um lugar importante porque ela te leva a
crescer no conhecimento, ela divulga o evangelho para o teu espírito. E o nosso Deus, Ele gosta de ser louvado, o nosso Deus gosta quando os seus filhos se reúnem para meditar na sua palavra, para falar com Ele. E o que é que a gente tem visto aí fora? Ministérios querendo descartar o congregar. Meu filho, seja quem for você, você nunca vai conseguir, porque aquele que é filho mesmo, ele tem sede, ele tem prazer de estar adorando ao seu Deus, de estar reunido com a igreja de Cristo. Você nunca vai conseguir mudar isso. Mas infelizmente existem pessoas assim, até pregadores, meu Deus do céu, querendo descartar o congregar. Não, fica na frente de um computador, ouve a palavra de Deus pelo computador, fala com Deus em casa. Está errado. O apóstolo Paulo, por onde ele passava, as pessoas se reuniam, as pessoas congregavam para ouvir a palavra no momento que ele estava ministrando. Se reuniam. E eu separei alguns exemplos para você meditar em casa. Anote. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 26. Depois, Atos, capítulo 20, verso 7. Hebreus, capítulo 10, verso 25. Nessa evidência, Paulo fala, não abandone o seu congregar. Hebreus 10, 25. E Jesus também nos deixou, olhe para mim, Jesus nos deixou o seu exemplo pessoal de filho de Deus, que ele congregava lá em Lucas, capítulo 4, verso 16. E é lindo o que está escrito lá. Em casa você deve meditar nessas evidências. E Jesus diz, segundo o meu costume, ele congregava. Não era costume da lei. Ele não fazia porque alguém colocou como mandamento, não. Era costume de Jesus estar congregando, costume dele. Não está dizendo lá que é costume da lei, e por isso ele congregava. Não, era costume dele. Algo pessoal entre ele e Deus, que deve existir na vida de todos nós, o congregar. E quem é filho tem zelo a isso. E eu declaro você tendo zelo como eu tenho em nome de Jesus. Amém? Congregar é muito importante. Então, há pessoas assim, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Misericórdia. Esses desobedientes aos pais tem 3 sentidos. O primeiro é aos pais, porque há muitos filhos desobedientes mesmo, e como há. Mas também, por outro lado, há muitos pais tratando seus filhos com amargura, com palavras que dói, que machuca, mais do que um tapa na cara. Mais do que um tapa na cara, tem muitos filhos sendo tratados com amargura, viu? Como também há filhos desobedientes aos pais. Então aqui nós temos 3 sentidos. E o segundo é, aqueles que são desobedientes a Deus. Que a palavra vem e a pessoa se recusa a viver. E para algo mudar na sua vida, repito uma vez mais, primeiro você precisa estar bem com o chefe do mundo. Você precisa ter comunhão com ele. Então não recuse, meu amado. Tem pessoas que resistem, recusam. Fala amém de boca, mas o coração está distante daquele conselho. Não está vivendo, não tem vida prática. E a gente tem que ter vida prática em nome de Jesus. E há aqueles que são desobedientes ao pai espiritual, ao pastor, que está formando Cristo em você, gerando você para o conhecimento. Nesse momento e nas outras reuniões, eu formei Cristo em você. Eu gerei você para mais uma glória, como hoje. Eu estou gerando você para mais uma glória, para mais um conhecimento. Eu estou formando Cristo em você. Então, há de se haver da sua parte um respeito, uma obediência ao anjo da igreja. Diga, eu recebo.
Isso é muito importante. Como também há a tal da ingratidão, Paulo cita aqui. Você faz tudo pela pessoa, sofre com ela, você pega a pessoa no fundo do poço, ajuda, no seu caso, no meu caso também. A gente acolhe com a palavra de Deus, a gente orienta, a gente ora pelaquela pessoa, e a pessoa depois é ingrata com você. Se alguém foi ingrato com você a esse ponto, a esse nível, deixe para lá. Siga a sua vida. Siga em frente. Não fica pensando nisso não. Porque se tu fica pensando, você vai ficar magoado. Não é verdade? Mas a ingratidão, pastor, ela machuca. A gente sente uma tristeza, eu sei. A gente fica triste. Mas se a gente fica pensando muito, o nosso coração pode ficar magoado, pode ficar com rancor. A gente pode ficar zangado com aquela pessoa, irado com aquela pessoa. Então, para isso não acontecer, deixa para lá. Amém, igreja? Deixa para lá, abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Seguindo, irreverentes, desafeiçoados. É uma pessoa sem afeição. É uma pessoa que fica falando mal de você, desejando o seu mal. É um desafeiçoado. Está faltando nessa pessoa a vida de Jesus ativada. Toda pessoa que fica criticando você, falando mal da sua vida, é uma pessoa sem afeição. O amor de Cristo não está ativado nesse abençoado. Ele está totalmente na carne. Saiba disso. Totalmente na carne. Totalmente no seu homem animal. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, como há. A verdade hoje, a palavra de Deus, tem sido alvo de muitas críticas. Meu Deus do céu. A palavra de Deus tem sido alvo de muitas críticas. No passado, o profeta sofria por aquilo que ele pregava. Hoje é a palavra que sofre por causa das pessoas. Hoje as pessoas estão perseguindo demais a palavra, criticando demais, fazendo muita piada de mau gosto. Não há respeito mais com relação ao assunto igreja, ao assunto pastor, palavra de Deus. Não há mais respeito na boca de muita gente. Você liga lá o seu computador, o que mais tem nas redes sociais é piada de mau gosto com igreja, piada de mau gosto com a palavra de Deus. Tempos difíceis, está cheio de piada de mau gosto. E tudo isso por causa de alguns pastores que não querem ensinar as coisas espirituais, que só falam de coisas materiais, de milagre rápido. E por causa desses pastores, as ovelhas de Cristo não conseguem enxergar Deus e a sua palavra, mas sim as suas campanhas. E as pessoas acabam comparecendo por interesse. Por isso que tem muitas igrejas cheias nesse momento, por causa das campanhas. Por causa desses pastores, a palavra de Deus, a verdade tem sido criticada. As pessoas têm feito chacota da palavra de Deus. Tem muita gente que acha que está fazendo bonito. Aqueles cartazezinhos no Face, aquelas piadas de mau gosto com igreja, com pastor, com a palavra de Deus. Isso só piora. Porque isso é carne. Você não está ajuntando, você está espalhando, você que faz isso. Só espalhando. Só piorando a coisa. Ao invés de conscientizar as pessoas ao amor, ao respeito, a estar congregando, a estar tendo comunhão com Deus, para que, pouco a pouco, essa frieza, esse evangelho materialista venha a ser dissipado. A mentira, ela é vencida com a verdade. O mal é vencido com o bem, e não com a raiva. Tem gente que fala com raiva, que coloca aqueles cartazes com raiva. Esse pastor é um ladrão, eu não vou para a igreja mais, eu não quero mais saber de Deus. Com ódio. E Paulo diz no evangelho, que a gente vence o mal com o mal, né? É tacando pedra na geni, né? Taca pedra na geni, é assim? É tacando pedra? Não, é com o bem. Conhece a letra, mas não vive a essência do que sabe. Tem uns até que fala que conhece a graça. KKKK, digo eu.
para você. KK digo eu para você. E o pastor Heraldo também. Diga, e nós todos também. Vamos lá, KKKK. Isso aí, KKKKK. Não é assim que as pessoas postam nas redes sociais? Fazem chacota da palavra de Deus, das coisas de Deus, depois coloca KKKKK. Isso é uma falta de respeito. Mas é como Paulo diz, né? Que Deus te dê a tua paga. Diante de pessoas assim, Paulo não desejava nem o mal e nem o bem. Que seja feita a justiça de Deus. Que Deus te dê a tua paga, abençoado. O que você merece receber, pelo que você faz. Achando que está agindo da forma correta. Inimigos do bem. Verso 4. Traidores. Infelizmente, existem pessoas que agem assim. Que apunhalam pelas costas. Que são pessoas falsas. Infelizmente. Sempre existiu. E sempre vai continuar existindo. E eu declaro você tendo forças para viver, para reinar em vida, para ter ânimo diante disso. Desse cenário de tempos difíceis. Em nome de Jesus. Se aconteceu de alguém te trair, devolver ingratidão, problema de quem? Dela. Problema dessa pessoa. Eu vou ficar zangado? Não. Que ele se vire com quem? Com Deus. Se você tem passado por isso, entrega nas mãos de Deus. Não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. Com quem te traiu. Ah, me traiu, vou trair também. Vou pagar na mesma moeda. Abençoado. Olho por olho, dente por dente, não ajuda em nada. Não vai resolver nada. Você entrar nessa. Pagar na mesma moeda não ajuda em nada. A pessoa que lhe traiu, que foi falsa, ela é que vai sofrer. Você que permaneceu na sua, com o seu coração limpo, você está no lucro. Você que não quis revidar, você está no lucro. Você está bem. Você está vivendo no seu homem espiritual. Diga graças a Deus. No seu homem espiritual. Porque você se manteve em Cristo, diante dessa traição. Você se manteve com o seu coração limpo diante dessa ingratidão. Então, ó, palmas para você. Palmas para você que não quis pagar na mesma moeda. Você não deve esperar reconhecimento, que todo mundo te ame. Seguindo nessa linha de pensamento, diante dos traidores e ingratos, não espere reconhecimento, que todo mundo te ame, que todo mundo fique com você, que todo mundo te carregue no colo, que todo mundo te ajude, não. Não fique esperando isso não, abençoado. Existem as traições, existe a ingratidão. Não existiu com Paulo? Ele está falando aqui. Não existiu com Jesus? Ele não curou 10, só voltou um para agradecer. Existiu com Paulo, existiu com Jesus, com os profetas. Isso também vai acontecer com a gente. E tem acontecido. Tempos difíceis. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Você que quer ser discípulo de Deus, você quer ser um colaborador, um pastor, firme na obra da graça de Deus, mas firme mesmo, hein? Você não pode esperar nada do homem. Você tem que esperar apenas de Deus. De Deus é que vem a tua recompensa, é que vem o louvor. É de Deus, abençoado. Não espere o louvor do homem, espere o de Deus. Ah, estou esperando reconhecimento, que o fulano me carregue no colo, que o fulano me ajude, que o fulano faça isso por mim. Espere sempre em Deus, em nome do Senhor Jesus. Mas pastor, eu ajudei tanto essa pessoa, mas tanto, pastor. Falei da palavra de Deus também, apoiei financeiramente. Mesmo assim, siga a sua vida, siga em frente. É de Deus que vem o seu louvor. Espere nele. Amém? Assim é que um discípulo deve esperar. Eu espero em Deus. Espere você também. Eu, pastor Sandro, espero em Deus. Durante esse tempo que eu estou pregando, e já faz um bom tempo, muitos anos que eu prego a palavra da graça de Deus,
Muitas pessoas deixaram de ser companheiros na fé. Muitos. Muitos foram ingratos. E eu estou aqui, sigo pregando, sigo evangelizando, falando do amor e da graça do meu Deus. Sabe por quê? Eu continuo nessa fé, nessa perseverança, porque a honra do Senhor, diz o Evangelho, não é para os que retrocedem. A honra do Senhor é para quem permanece. Como eu e você, que estamos aqui firmes na palavra da graça de Deus. Quem retrocede, quem sai, é que perde. Quem fica, é que ganha. E ninguém vai mudar isso no Evangelho. Ninguém. Nem você que é contra isso. Porque tem pessoas que retrocedem. Ah, não, mas não é bem assim. Querendo mudar a palavra de Deus ao seu favor. Não adianta, meu filho. Você só recebe honra do Senhor se você permanece. Se você é firme nos decretos do Senhor. Mas não é firme dentro de casa, não. É firme congregando, louvando, tendo comunhão, como essa igreja amada que está aqui hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso mesmo. Porque tem muitas pessoas que falam, eu sou muito grato a Deus. Mas que gratidão é essa? Que a pessoa não congrega, não semeia, não louva, não tem contato com os irmãos. Pelo amor de Deus. Não pratica o que ensina o Evangelho, que não devemos abandonar o congregar. Que fé é essa? Que gratidão é essa? É como Jesus falou, uma gratidão de boca, um falar de Deus de boca, e o coração está o quê? Longe. Seu coração está longe, abençoado. Eu não estou te julgando não, porque o coração que está perto, ele é humilde, ele reconhece, eu preciso de Deus. E tem pessoas que erram, por não ter pensado, acaba saindo, se afastando. Eu aproveito essa oportunidade para dizer para você, não tenha vergonha de voltar não, se você quiser voltar, a gente vai te receber de braços abertos. De braços abertos. Porque tem pessoas que tomam a decisão errada, Puxa vida, por que eu saí, acabei falando uma besteira para o pastor, e depois fiquei contra ele, em uma questão boba, que não deveria nem ter entrado naquela questão, naquele assunto, puxa vida, e falei mal do pastor, saí da igreja, estou tão arrependido, mas estou com vergonha de voltar. Volte, anule essa vergonha, de mim você já está perdoado, seja o que for que você disse, falou, meu filho, o importante é a gente estar congregando, é a gente estar em união, essa é a vontade de Deus, para mim e para você, em nome de Jesus, tá? Fica com vergonha não, pode voltar, que a gente vai te receber aqui de braços abertos, em nome de Jesus. Isso sim é o amor e a graça de Deus. Porque a carne milita, Ah, mas estou com tanta vergonha de voltar, que eu falei um monte de besteira. Esquece, vira essa página, vamos escrever uma história nova, em nome de Jesus. Vamos fazer nova todas as coisas. Não é assim que diz o Evangelho? Vamos fazer nova todas as coisas. Pode vir. Posso mesmo, pastor? Pode. Você que um dia esteve conosco e saiu por causa dessa sua carne aí. Pode voltar. Eu não estou com raiva de você não. Eu te amo em Cristo Jesus. Seguindo. Traidores, atrevidos, enfatuados, amigo dos prazeres, que amigo de Deus. Tem muita gente assim, viu? Tem pessoas que só tem tempo para curtir os seus prazeres. Meu filho, o relógio cabe. Tem tempo, consegue fazer 1000 coisas naquele dia. Tem tempo de curtir os seus prazeres. Só que o nosso prazer maior tem que ser a comunhão com o abençoador, com a igreja, com a palavra de Deus. E quando se trata da igreja, a pessoa, não tenho tempo, estou trabalhando muito. Eu entendo. Mas separa um tempo para ter comunhão com Deus. Em nome de Jesus. Separa um tempo. Verso 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também o quê? Destes.
Eu estou falando o que Paulo está dizendo aqui. Diante de tudo que nós lemos, o que é que Paulo disse? Foge. Mas eu gosto tanto dessa pessoa, ela é falsa, mas eu gosto dela. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. A quem você vai obedecer? Se é a Deus ou se é aos conselhos da sua carne. Aqui está dizendo para você fugir. Não são as minhas palavras, eu estou repetindo o que Paulo falou, amando de Deus. Que diante de um cenário assim, de um proceder indecente, de egoísmo, de fofoca, de inimizade, de ingratidão, de traições e de tantas outras coisas, meu filho, foge. Não abre a porta da sua vida para essas pessoas, nem esteja dentro da casa dessa pessoa e nem leve essas pessoas para dentro da sua casa. Falando aqui, traduzindo para você. Aí depois Paulo vai contando das experiências que ele teve com pessoas. E ele não fica falando, o fulano tal me abandonou, o fulano tal me traiu e ainda saiu falando mal de mim. Ele dá nome às pessoas. Ele fala, foi o fulano me abandonou, o fulano me traiu, e além de sair da igreja, ficou falando mal de mim, me perseguindo. Veja o que diz o capítulo 4, a partir do verso 9. Não é o objeto do nosso tema, mas vale a pena como conhecimento. Aqui mesmo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 9. E ele faz uma linda conclusão depois. Eu fui abandonado por homens, mas por Deus não. E começa assim, o capítulo 4, verso 9. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para a Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Agora veja o que diz o verso 14. Alexandre, o latoeiro, esse aqui foi pior do que os outros. Pior do que Demas, pior do que Tito, pior de qualquer outro irmão da igreja, do ministério. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. É aquilo que eu falei anteriormente. Uma pessoa que se levanta contra a obra de Deus, contra uma autoridade de Deus, eu faço como Paulo, eu não desejo nem o bem nem o mal, mas que seja feita a vontade do Senhor, que Deus lhe dê a paga. Que Deus lhe dê a paga. Meus irmãos, diante de tudo isso que a gente leu, diante desse crescimento, desse ensinamento de hoje, procure agir como verdadeiramente você é. Uma pessoa espiritual, uma pessoa bonita, linda, e não segundo esse homem animal, carnal que nós temos. Não deixe essa carne vencer você, não. Não deixe essa carne te levar a ser ingrato. Não deixe essa carne te levar a ser egoísta. Não deixe essa tua carne te levar para a fofoca, para o ciúme, para o ódio, não. Não deixe essa tua carne te levar a ser desobediente, não. Quando isso acontecer, quando a vozinha da carne começar a falar, anule. Eu anulo essa situação. Porque ainda hoje eu vou servir ao meu Senhor. A carne não quer que eu tenha comunhão, mas eu vou ter sim, em nome de Jesus. E assim você está vivendo pelo homem espiritual em um nome de Jesus. E na próxima reunião, a gente recebe mais de Deus, a gente aprende mais do Senhor. Tenham todos a melhor semana da sua vida e te recebo crescendo no homem espiritual em um nome de Jesus. Tchau a todos e até a próxima reunião. Bom dia! Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.